Nós vamos conversar agora com a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz. A partir agora do dia 27, as redes estaduais e municipais terão aula online. E as escolas estão debatendo um método para aplicação de provas também pela internet. Esse é o primeiro assunto de alguns que a gente vai conversar com a Priscila. Priscila, é o momento adequado para as escolas fazerem avaliação de alguma espécie, de qualquer aluno de rede pública ou rede particular? Bom dia, obrigado pela entrevista aqui pra gente. Bom dia a todos os ouvintes. Olha só, a avaliação ela é sempre muito importante, né? Porque ainda mais nesse período de escolas fechadas e que é muito difícil fazer esse tratamento adequado para os alunos, né? Ter uma educação em casa que responda com os estímulos necessários para todos os alunos. O que as escolas realmente têm que fazer é avaliar o tempo inteiro e ter as estratégias adequadas para cada grupo de alunos. Essa avaliação vai ser particularmente mais importante na volta às aulas, porque esses alunos todos, né, obviamente, a gente já tem uma desigualdade educacional muito grande, eles vão chegar com essa desigualdade ainda maior. Então, as escolas têm que fazer uma linha de base, né, a partir de avaliações diagnósticas, para poder ter as estratégias para recuperar esses alunos todos. Sempre importante a gente entender que esses alunos vão voltar para as aulas, não como eles voltam de férias normais, eles vão voltar com uma série de outras questões emocionais e também de aprendizagem. Essas provas que estão sendo aplicadas e estão sendo passadas para os pais, provas pelo computador, online, tem alguma crítica a ser feita a esse modelo, Priscila? Os alunos vão estar ali fazendo uma prova online, algumas escolas estão exigindo até a câmera aberta, né, para que a professora possa acompanhar ali, mas tem uma limitação também, né, na imagem que é transmitida ali, para saber se esse conteúdo está sendo absorvido. Você acha que dá para avaliar um aluno dessa forma? Claro que não é uma avaliação como seria possível fazer nas escolas, né, presencialmente. A gente tem aí uma série de limitações. As redes, elas estão tendo que lidar com uma situação excepcional, também estão tendo que criar situações, estratégias excepcionais. O que não dá para acontecer é não ter nenhum tipo de educação, de aulas, de avaliação também, durante esse período. O que as redes também precisam ficar muito atentas, e a gente tem conversado com secretários estaduais e municipais do Brasil inteiro, é que tudo que for feito nesse período de isolamento social, em que os alunos estão em casa, o potencial disso é muito limitado. Mesmo a avaliação, né? Acho que ninguém espera que a avaliação vai ser perfeita nesse período. O principal é ter as estratégias e uma boa execução para a volta às aulas. Então, a avaliação que será feita na volta às aulas, né, que é essa avaliação diagnóstica, todo o planejamento de acolhimento dessas crianças, dessas famílias de volta para as escolas, e também o cuidado que a gente tem que ter com os professores, que também estão numa situação muito difícil agora, e ter umas estratégias muito bem construídas para recuperar o tempo perdido, a aprendizagem perdida, as relações perdidas. Então, as escolas vão ter que trabalhar muito na volta às aulas, muito provavelmente indo com aulas nos sábados, né, os sábados, atravessando uma parte de dezembro, atravessando inclusive janeiro e uma parte de fevereiro. Então, muito provavelmente o ano letivo de 2020 vai atravessar uma parte de 2021. E vai ser essa volta às aulas que vai realmente garantir a recuperação desse tempo perdido, o direito de todos os alunos a ter uma educação de qualidade. Tudo que acontecer nesse período de crianças e jovens em casa é muito limitado, mas precisa fazer alguma coisa. Também não adianta ter essas crianças em casa sem nenhum tipo de ensino. Então, eu acho tem uma experiência até próxima de mim, Priscila, é um prazer estar falando com você de novo. Bom? E eu tenho uma experiência muito próxima de mim, que é um contato direto da professora com seus alunos, mas diariamente. E, inclusive, com tarefas passadas para esses alunos, para eles não perderem o pique, né? Isso.
E fazendo Olha, você sabe lições em que... casa. Tem aluno até que reclama. Ai, professor, é muita coisa. Bom, mas você tem todo o tempo agora para fazer, não precisa correr, né? Exato. Você sabe que essa tem sido uma das coisas mais bonitas nesse período de pandemia. Eu tenho conversado com muitos professores no Brasil inteiro, né? Tanto redes, professores mesmo individualmente que têm nos procurado. A vontade, a criatividade, a carga de trabalho, assim, o compromisso de tantos professores no Brasil para não deixar seus alunos para trás. Eu acho que, no fundo, a gente vai ter um legado importante, né? Os professores estão perdendo o medo de fazer esse tipo de educação remota, que é diferente de EAD, né, de educação à distância. Educação à distância eu não sou favorável na educação básica e com muita limitação no ensino superior, mas esse ensino remoto, né, você poder ter um contato com o aluno não só na escola, mas também fora da escola, pode ser um legado muito importante para a educação do país. Tem escola particular que dá orientação para que os professores não deem os telefones, né? Mas na escola pública isso me parece até comum e é muito bom, porque estreita os laços, né, entre o professor e os seus alunos, né? O professor não aparece como aquele monstro que só na hora da prova vai lá para reprovar aluno ou dar nota baixa, né? É claro que o professor também tem que ter um tempo, né, de descanso, respeitado, porque ter esse contato direto, sem limite nenhum. Mas agora tá descansando muito, viu, Priscila? Nesse momento está descansando muito. Mas os professores estão trabalhando muito, né? Os professores que estão com as aulas remotas, eles estão tendo que preparar algo que eles não estavam acostumados a preparar. Né? Mas é outro ambiente, né? É um outro ambiente. Eu acho que tendo horários respeitados, eu acho muito importante mesmo esse contato dos alunos e a liberdade dos alunos terem contato com seus professores, tirar dúvida. Eu acho que essa aproximação professor, escola, família e alunos tem se fortalecido nas escolas e nas redes escolares que têm promovido nessa direção. Não é em todo lugar, né, que isso tem acontecido. A gente tem muita escola, infelizmente, principalmente de redes públicas e principalmente de lugares mais pobres, remotos, áreas rurais. Isso, esse exemplo que eu dei tipo de aula, né? É de professor de 5º ano. Então é a faixa aí de 9, 10 anos. Agora, Priscila, a gente fala muito dessa coisa de aula pela internet, online, etc e tal, e é para um mundo restrito mesmo, né? É para uma bolha ali, né? Felizmente tem muita gente que tem condição, mas a imensa maioria não tem condição, né? Simplesmente assim, não tem condição. Esse período aqui vai aumentar enormemente esse fosso que separa essas duas categorias de brasileiros, né? Exatamente. Então, essa é a grande preocupação e a nossa crítica em relação à atuação ou à não atuação do governo federal, do MEC, nesse período. Porque agora seria o momento do Ministério da Educação exercer sua função, né, plena, né, exercer plenamente a sua função de coordenador da política nacional. Inclusive, pesquisando quantos alunos estão com algum tipo de aula ou não, fazendo essa coordenação para que haja uma troca de experiências entre os estados e os municípios, para a gente conseguir acelerar as boas experiências, né, aquilo que está dando certo, porque óbvio que muita gente está perdida agora, né, e não é privilégio do Brasil. Eu faço parte de uma rede internacional de especialistas em educação, com ministros e vice-ministros e acadêmicos do mundo inteiro, discutindo justamente educação na pandemia. E, assim, Coreia do Sul, Canadá, Nova Zelândia, Itália, França, assim, nenhum país está com um case, uma experiência muito exitosa nesse período, porque está todo mundo aprendendo junto. Então, nessa ideia de aprender junto, o Ministério da Educação deveria promover essa troca de boas experiências para poder acelerar aquilo que está acontecendo de bom no país. Mas não tem coordenação nenhuma. E ainda tem um ponto muito negativo que a gente tem criticado bastante, que é a manutenção do calendário do Enem, que tem a ver com essa tua pergunta. Você defende o adiamento do Enem por causa da disparidade entre o ensino público e o privado nesse momento, Priscila? É porque justamente as redes particulares, né, quer dizer, as escolas privadas, principalmente as escolas privadas de elite, estão com aulas
aqui com muitas aspas, tá? Mas assim, normalmente, no sentido que as crianças todas estão tendo todo o currículo, com interação com os professores, com uma série de diferentes instrumentos ali para poder assegurar a aprendizagem delas todas, enquanto que a gente tem aí uma realidade que principalmente os alunos mais pobres, do quartil inferior de renda, de áreas mais remotas, estão sem aula nenhuma. Então, aquilo que já era muito desigual, que é a educação brasileira, está ficando mais desigual nesse período, e a manutenção do calendário do Enem, né, com provas no dia 1 e 8 de novembro, vai privilegiar esses alunos que estão tendo aula normalmente, em detrimento daqueles que não estão tendo aula nenhuma e que dependem só da escola para poder aprender. Então, o que a gente tem defendido, mas que o ministro não tem mostrado nenhum tipo de sensibilidade em relação a isso, mas a gente tem defendido postergar a prova para janeiro, começo de fevereiro, mas janeiro seria totalmente possível do ponto de vista logístico, operacional, de inscrição nas universidades depois, assim, seria totalmente possível. Então, é uma queda de braço política do governo federal com os estados. Uhum. Né? Então, a manutenção desse calendário do Enem, ele é muito mais uma disputa política do que algo que tecnicamente se sustente. Bem, eu queria agradecer a Priscila Cruz, presidente do Movimento Todos pela Educação, que mais uma vez falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Priscila. Bom feriado para você. Bom dia a todos vocês.